Boa noite, meu nome é Wellerson. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o lato solo. A apresentação deveria ter ocorrido nesta sexta-feira durante a aula, mas devido à falta de tempo que a gente teve nas aulas, estou gravando esse vídeo aqui para apresentar um pouco das características do lato solo. Bom, vamos lá. O lato solo ele apresenta características bem uniformes em todo o seu perfil. Nessa imagem aqui, a gente pode ver o latossolo vermelho e o latossolo amarelo. O latossolo vermelho ele é formado principalmente por óxidos de ferro com concentração de hematita. Já o latossolo amarelo ele é formado por óxidos de ferro, óxidos e hidróxidos de ferro com concentração da goetita. Na maquete que eu fiz, eu tentei representar um pouco essa uniformidade da formação dos perfis de solo e mais para frente eu vou explicar o que eu quis representar com a montagem da minha maquete. O latossolo é um perfil de solo que ele tem a maior representatividade no globo terrestre. Em torno de 750 milhões de hectares são compostos pelo latossolo. Somente no Brasil estão presentes 300 milhões de hectares. Então, a maior parte está concentrada no Brasil. Ele é um solo altamente agricultável porque possui ótimas características físicas, porém ele não é muito bom quimicamente. O latossolo ele apresenta, como eu já falei, um perfil bem uniforme em toda a sua extensão. Ele não vai ter variação de cores. A única variação de cor que vai ter vai ser na camada superficial A, que ela pode ter uma tonalidade um pouco mais escura, mas ela vai ser um amarelo um pouco mais escuro tendendo ao preto ou um vermelho mais escuro tendendo ao preto. Nada fora disso daqui, senão ele vai descaracterizar o solo latossólico. A granulometria desse solo é de 0,5 a 3 milímetros. São solos extremamente profundos e intemperizados. Para ser caracterizado como um latossolo, ele deve ter aproximadamente no mínimo 2 metros de profundidade e caso o perfil, o horizonte A, ultrapasse ou chegue próximo a 50 centímetros, ele deve ter entre 2 e 3 metros de profundidade. Ele é um solo muito intemperizado, como eu já falei, excelente para todos os tipos de cultivares, porém ele é ruim quimicamente. O pH dele gira em torno de 4 a 5,5. Então, para mim conseguir implantar uma cultura nesse solo e ter um bom rendimento, eu vou ter que fazer realizar a correção desse solo. Normalmente é aplicado o calcário. A concentração de fósforo desse solo é na base inferior a 0,1 miligramas por decímetro cúbico. Então, o fósforo também não é muito presente para as culturas que vão estar nesse tipo de solo. A latolização nada mais é do que o processo de intemperismo natural que ocorre nos solos e é a remoção da sílica e das bases do perfil, entre elas o cálcio, o magnésio e o potássio. Ela vai gerar um solo com aspecto macio e poroso, que foi essa a minha ideia que eu tentei representar na minha maquete. No centro aqui a gente tem como se fosse representada a rocha-mãe, a rocha in natura, ela já no início de intemperização. Após esse início de intemperização, ela vai formar as micropartículas do solo. No caso do latossolo, como ele é um solo altamente intemperizado, as partículas vão ser bem arredondadas e bem lisas. Foi essa a intenção que eu quis demonstrar na minha maquete, que ela vai apresentar um grande número de macroporos que vai permitir uma grande capacidade de armazenamento de água e também uma grande capacidade de retenção de espaço poroso, espaço vazio para oxigênio. E isso vai caracterizar um bom solo naquela relação que a gente sempre fala, de 45% de material mineral. O ideal seria 5% de material orgânico, que o latossolo é difícil de ter devido ao seu alto intemperismo. 25% de espaço poroso, vazio e 25% de água.
O latossolo ele está muito sujeito ao encrustamento ou à canca. O que é? O encrustamento ou a canca é uma camada superficial de componentes latéricos, limonita principalmente, que elas são residuais do endurecimento por ressecação. Ela forma uma capa dura, química e fisicamente resistente aos processos intempéricos erosivos. Essa camada normalmente ela é formada quando há a translocação da fração da argila da camada A para a camada B, e essa translocação ela fica superficial e acaba ocorrendo esse endurecimento dos óxidos e hidróxidos de ferro. Ela literalmente forma uma camada mais espessa e ela pode prejudicar o processo de penetração das raízes nesse solo e prejudicando as culturas. É possível evitar a formação desse encrustamento ou dessa canca com a cobertura vegetal, fazendo uma rotação de culturas, um manejo adequado do solo, não degradando ele, não deixando ele exposto, nem durante o período de descanso, nem durante quando você está fazendo os cultivos dele. Então é possível ser evitado e fazer um melhor uso desses solos. No Brasil, ele é um solo com ampla ocorrência, ele está presente em todas as regiões e em todos os estados. Aqui mais uma exemplificação do que eu tentei representar na minha maquete da estrutura do solo. Ali é uma imagem apresentada que está na parte de 500 partes por milhão. Está mostrando exatamente os microagregados e a porosidade. O latossolo no vermelho ele tem aproximadamente 65% de argila, sendo que todos os latossolos vão apresentar um percentual inferior a 20% de sílica e entre 15% e 80% de argila. Então ele é um solo que pode ser muito argiloso. Na região sul, ele está presente nos 3 estados, principalmente na parte noroeste dos estados. Ele é altamente produtivo e tem sido amplamente utilizado em nossa cultura. Ele sofre uma alta lixiviação, então ele é um solo quimicamente ruim. A translocação de material da superfície A para a superfície B, ela é principalmente da argila silicatada, e essa translocação ela forma a serosidade dos latossolos. Então o latossolo é um perfil que apresenta serosidade também. Esse material que eu apresentei na minha maquete, ele era possível de ser representado como uma serosidade. Visualmente, eu vendo aqui, dá para ver um brilho diferenciado, tanto do material com óxidos de ferro da goetita quanto da hematita também. Então essa foi a minha apresentação, espero ter passado um pouco do perfil do latossolo, e caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão aí, estou à disposição para estar esclarecendo. Obrigado.